A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor o pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lenira. Também nós temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, nós temos aqui o evangelista Valmir, o evangelista Enéas e o presbítero irmão Donizete. Temos as secretárias adjunta, que é a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudine Santos e vou discorrer com vocês aqui a lição de número 6, a Bíblia como guia para a vida. E a verdade prática está em Salmo 119, do verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na realidade, a Bíblia, ela é a bússola do navegante, o cajado do peregrino, a espada do soldado, e ela é as chaves que abrem os céus, e é o guia da nossa vida espiritual, da nossa vida diária. Ela é o alimento que nos conduz, é o mapa que vai nos conduzir aos céus. Quando a gente observa aqui, queridos irmãos, nos Salmos, que é a leitura bíblica está em Salmo 119, do verso 97 ao 105, nós não vamos ler, mas nós temos aqui também, aqui na parte de número 1, a Bíblia é um alicerce para a vida. Nós temos aqui o tópico número 2, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Muito bem, e caminhando aqui para a conclusão, a Bíblia e a prudência para a vida. Então, com certeza estarei citando aqui várias referências bíblicas que não está aqui na lição, mas esta lição aqui que eu vou dar hoje, irmãos e irmãs, ela vai ajudar muito, mas muito mais de subsídio para você complementar a lição, essa lição número 6. Então já passa a mão na caneta, no papel, para vocês fazerem as anotações, porque essa aula aqui vai ser de muito mais subsídio. Eu vou comentar aqui com vocês, aqui corroborando com o comentarista, beleza? E no tópico número 1 aqui, quando a gente observa para todo esse contexto, antes de nós entrar aqui no tópico número 1, a gente vai ver aqui que a maturidade espiritual de um crente está no grau da expressão de sua fé. Ou seja, e também da sua esperança e também do seu amor que está em seu coração. Na igreja, irmãos, na igreja primitiva, o canon do Novo Testamento ainda não estava ainda formado. Entretanto, então, a orientação básica da igreja emergente eram os escritos do Antigo Testamento. Então, e os ensinos verbais também de Jesus permitido pelos apóstolos, desde os princípios, houve um cuidado de fazer da palavra de Deus o guia da vida da igreja e também dos crentes em particular. Lucas, ele escreve então que os crentes primitivos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, como a gente observa aqui em Atos capítulo 2, do versículo 42. Então a palavra de Deus, portanto, ela foi a base da fé cristã, ensinada e vivida por aqueles crentes. Então, dentro do tópico número 1 aqui, a Bíblia é um alicerce para a vida, com certeza. Então a palavra de Deus é o alicerce, sempre vai ser. Mas para nós observar aqui, mesclando esse alicerce e fazendo aqui uma conjunção, o guia da nossa vida é individual. Então a nossa vida é individual, como ser, como quer e como é possível. Primeiro, a Bíblia, queridos, ela se constitui num manual individual da vida dos que temem a Deus. Eu vou comentar aqui os tópicos, não vou ler os subtópicos, tá bom? Então, portanto, já passa a mão aí no seu papel, na sua caneta, porque você estaria citando várias referências bíblicas que não estão aqui na lição, mas com certeza vai te ajudar muito, mas muito mesmo. Continuando aqui, ela é indispensável à vida do crente e deve ser lida e meditada e examinada. Ou seja, nós vamos ver isso aqui em Josué, capítulo 1, do versículo 8, como também Jó, no capítulo 5, do versículo 27, como também Salmo de número 119, como também do verso 15. Então, o salmista, ele diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119 e do verso 105. Em
todas as situações da nossa vida, queridos irmãos e irmãs. Então a Bíblia orienta com eficácia as nossas decisões e também as modificações, isso é fato. Em outro aspecto também importante nós saber que a nossa vida física, e a nossa vida física, quando a gente observa aqui em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 27, a Bíblia é o guia, o manual de orientação do homem para a sua vida, tá bom? Então por isso Deus então ele constituiu o mordomo da vida. O homem é importante por causa do elemento espiritual que o compõe e representando então pela alma e pelo espírito. Deus então nos fez mordomo, isto é, administradores das nossas vidas físicas. Então por isso devemos então administrá-la com responsabilidade também com muito amor. E sabemos que terendo de dar conta a Deus de nossas mordomia, nós não podemos esconder o nosso talento. E a gente vai ver isso aqui, que nós não podemos esconder a nossa mordomia, como está em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Então o Criador estabeleceu leis naturais para a saúde da vida física, as quais devem ser obedecida para que haja o funcionamento normal de todos os membros do corpo, como está em 1 João capítulo 3 verso 4, e esta aqui é a nossa vida. Em segundo aspecto, a nossa vida intelectual. O intelecto, ele é um dos elementos principais da manifestação da alma e do espírito, tá bom? É uma faculdade que habilita o indivíduo a pensar, raciocinar, decidir, julgar e também reconhecer. Nós vamos ver isso aqui, uma referência que eu quero deixar para vocês aqui em Gênesis capítulo 1, verso 28, como também no capítulo 2, do verso 19 e 20. Então é a psique do ser humano. O intelecto se manifesta então com 3 ingredientes que são a imaginação, a memória e a razão. Então, com a imaginação, o homem é capacitado a idealizar e projetar. Então, a memória, ela capacita o homem a guardar em seu cérebro os fatos passados e também os presentes. E com isto ele pode reter o conhecimento e a adquirir. Então a razão, ela faculta o homem a pensar, julgar e compreender e as relações entre as coisas, também distinguir entre o verdadeiro do falso, entre o bem e do mal, entre o feio e do bonito. Então a nossa vida intelectual, ela precisa ser pulverizada diariamente com a palavra de Deus, regada com a palavra de Deus, né? Para nos livrar da futilidade, da vaidade. Então o apóstolo Paulo alertou a igreja de Éfeso, irmãos, acerca daquele que andam na vaidade do seu sentido, como está em Efésios capítulo 4, versículo 17, e este tem destruído muitos bons ensinadores. E isto aqui tem prejudicado muitos, porque tem muitas pessoas que vai e olha pelo olho da vaidade. Efésios 4,17. Então, as tais andam por sua própria mente, seguem os seus fúteis e canais pensamentos, e resultando então em vaidades e derrotas. Então a mente para os intelectuais moderno é a rainha do corpo humano. Porém, queridos, sobre o controle do pecado, então ele conduz o corpo à escravidão e à desonra. A Bíblia, ela representa então o Espírito Santo para controlar a mente do crente, como a gente observa aqui em Gálatas capítulo 5, do versículo 16, e levá-la a aceitar o padrão bíblico para a manutenção e proteção da vida intelectual, como está em Gênesis capítulo, como está em Efésios, Filipenses, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 8 e 9. Então a Bíblia, ela é o alicerce para a nossa vida, para combater este mal que pode pegar nós de surpresa, que pode nos pegar de surpresa.
quando a gente observa aqui, só para nós fechar esse tópico, que é a nossa vida sentimental. Falei sobre a vida física, a vida intelectual e a vida sentimental. Então, toda a Bíblia ela está repleta de experiências de esfera sentimental. Ela não só orienta a nossa vida sentimental, como revela o modo pela qual os sentimentos são manifestos. Então, na vida humana, irmãos e irmãs, os sentimentos se manifestam como um atributo da alma. É uma qualidade moral da imagem e semelhança de Deus, dotada pelo Criador. Então, como está em Gênesis capítulo 1 do verso 28. Então, o coração aqui, ele é um vigor que melhor ilustra a parte emotiva do ser humano. As grandes emoções são sentidas pelo homem através da alegria, tristeza, amor e também ódio. Quando eu falo coração, eu estou falando da área sentimental, da razão pensante, da consciência. E essas emoções, elas afetam de um modo especial o coração. Daí o fato de atribuir ao coração os nossos sentimentos, as nossas emoções devem então ser cultivadas, de modo a ter um controle do Espírito Santo, que manifesta a nossa esfera o fruto do Espírito, como está em Gálatas, do capítulo 5, do versículo 22 ao 23. Então devemos cuidar da área dos nossos sentimentos, tendo a Bíblia como um guia infalível de libertação e retenção dos mesmos. Então perder a sensibilidade da mente significa perder a sensibilidade espiritual. E ficar exposto aos sentimentos pervertidos, como a gente observa aqui em Efésios capítulo 14, do verso 19. Então a Bíblia orienta um modo de manifestar os nossos sentimentos em relações a nós mesmos e os nossos familiares e as demais pessoas que estão à nossa volta. Então a Bíblia é um alicerce, sempre será para a base da nossa estrutura em todos os aspectos, física, espiritual e também sentimental. Então, entrando no tópico número 2 aqui, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Quem estuda fica sábio. Quanto mais estudar, mais sábio fica. Então a Bíblia é o nosso guia, o guia da nossa vida social. Dentro do tópico número 2, Deus é a fonte da sabedoria, com certeza. O temor é o princípio da sabedoria, sem dúvida, e os benefícios da sabedoria. Então, dentro desse aspecto aqui, precisamos entender que no lar, para você ter sabedoria, precisa administrar bem o lar. No mundo secular, onde o meio, onde você convive, e nas relações do trabalho também, que é aonde você adquire o seu pão de cada dia. Dentro desse aspecto, comentando aqui o tópico número 2, bem resumidamente, a gente vai observar aqui a relação da Bíblia com a vida cotidiana. É o fato marcante, porque ela se constitui do manual para a orientação de todas as áreas da vida. Primeiro, no lar. Então foi Deus quem criou e estabeleceu o primeiro lar, a primeira família, como em Gênesis capítulo 2, do verso 21 em diante. Então a formação de um lar inicia-se então com um casamento, e esse aplica-se então numa relação social entre duas pessoas do sexo oposto. Então, neste ato, irmão, então resulta ser o lar, que é a mais antiga instituição conhecida da raça humana. Portanto, o casamento não é meramente um contrato civil entre duas pessoas, mas uma criação de Deus para a mais elevado propósito estabelecido, que é a perpetuação, a multiplicação da espécie humana. Está em Gênesis capítulo 1, verso 28. Então o homem e a mulher são distintos fisicamente para proporcionar o relacionamento social entre si com Deus. Então, em termos e também responsabilidade. Precisamos entender isso aqui, tá bom? Então, e a gente vai ver em todo esse aspecto aqui o quanto importante nós entender com muita sabedoria e saber distinguir o propósito de Deus sobre a nossa vida. Muito bem. Em segundo aspecto, eu vejo aqui no mundo secular.
A nossa vida social em relação ao mundo secular, queridos irmãos, diz respeito ao relacionamento em que o cristão deve manter com os não crentes, aqueles que estão subjugados ao sistema deste mundo. A palavra mundo no grego é cosmos, e que significa então ordem de coisas e sistemas de governo, como na linguagem bíblica o sentido da palavra mundo refere-se ao sistema de vida regida por Satanás, quando a gente observa em todos esses aspectos, tá certo? O sistema espiritual imposto por Satanás, que tenha sob o domínio das pessoas que não servem a Deus e não recebem a graça de Deus por Cristo Jesus. Então, precisamos entender como um cristão pode ser sábio, sendo um bom exemplo, tentando ganhar os não crentes para Deus. Beleza? Então nós vemos aqui no mundo espiritual regido por Satanás, como está em João capítulo 17, versículo 16, como está em 1 João capítulo 5 e 19. Então no mundo secular, como crentes, nós temos relações sociais, no que envolve os nossos vizinhos, colegas de trabalho, escolas, e aí vai, tá bom? Não temos aqui, queridos, nós não temos que isolar do mundo, pelo contrário, nós temos que conviver com as pessoas e discretamente fazer com que o padrão de vida cristão ele envolva dentro desse aspecto. Então nós precisamos estar dentro desse relacionamento com essas famílias, trazendo sabedoria como norte para eles, né? Porque as pessoas errais por não conhecer as escrituras. Aquele mordomo que ele desceu para levar os tesouros da rainha Cadência dos Etíopes, que foi um dos comentários da lição passada, ele lia o profeta Isaías, mas não entendia. O Espírito Santo revela a Felipe, e chega perto daquela carruagem, Felipe. Dá uma observada lá, corre lá e vê o que ele está lendo. E o Felipe entendeu que ele lia o profeta Isaías. E o Felipe falou, entende tudo que lê, como poderia entender se alguém não tem ninguém para me ensinar? Então, se Deus te fez sábio, usa essa ferramenta para um canal de bênção, para o benefício daqueles que precisam de Deus. Então, a Bíblia é a prudência para a vida cristã. Termino aqui dizendo um guia para a nossa vida espiritual, que é a prudência espiritual. Queridos irmãos, agora que permanecemos agora a fé, a esperança e o amor, entre esses três, porém o maior é o que? O amor. Como está em 1 Coríntios 13, 13. E essas três virtudes são indicadas como base de uma vida espiritual amadurecida, uma vida guiada pelo Espírito Santo, tá? Então a vida cristã sem esses elementos, ela tende a tentar ser insípida e também carnal. Então a fé, ela descreve como a confiança na pessoa de Jesus Cristo, a razão da nossa fé, como está em Hebreus capítulo 12 do versículo 2. Então a perseverança baseia-se então na certeza da nossa relacionamento presente e futuro com o Senhor. Jesus e o amor, ele é o amor mais profundo, pois ele tem a ver com o nosso relacionamento pessoal, não somente com Deus, mas com os nossos semelhantes. O amor é a manifestação do nosso comportamento como crente em Cristo. A Bíblia é clara quando mostra que o amor é a coisa mais importante da vida espiritual do cristão. É o sinal de maturidade que se manifesta entre todos nós. Sem o amor, nada disso que eu comentei aqui, se não tiver isto, nada vale. Então a Bíblia é a prudência. E nós vamos ver aqui os benefícios dessa prudência. O livro de Provérbios descreve que os benefícios da prudência, dentre eles destaca-se então a autocontrole. Então, aí vem o que? O autocontrole, a humildade. E isto é importante, o crente tem que ter um controle de sua vida, em todos os seus aspectos. Por quê? Porque a Bíblia ela é prudente, nós temos que viver em prudência. O modo de nós falar, o modo de nós agir, como nós se comportar em meio a uma sociedade corrompida, tá bom? Queridos, vindo aqui dizendo que o amor em 1 Coríntios 13, 13, seguir o amor. Em 1 Coríntios 14, 1, o imperativo ali que defende um tempo da filosofia da vida, o modo de viver. Então o cristianismo individual, ele não tem sentido sem amor. Por Cristo morreu e ressuscitou por amor para nos dar a salvação.
Beleza? Queridos, essa aqui é uma aula muito resumida mesmo, tá bom? Mas eu tenho certeza que na sala de aula vamos questionar o nosso professor, nós vamos aprender junto à palavra de Deus. Saiba que a Bíblia, ela é o nosso guia, sempre será, tá bom? E a Bíblia é como um guia para a vida, para dar um norte, para nós não perder Cristo de vista. Fico com essa aula aqui muito resumida, mas um abraço do seu amigo hoje sempre, Claudines Santos.